shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. She tries to spine up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my fingers ran with blood. When the last line warms the rocks and the lava snakes unfold, and cries of evil, and what's to say, it's time to leave around. Prece pelo dia seguinte. Beatíssima Maria Virgem, amica nostra, Mãe do Espírito, e de todo o princípio e origem, pequeno espelho do infinito, e parada central da estirpe, deste mundo tão esquisito, para o qual pariste o teu filho. A filha de Dona Cecília está morrendo igual a ela, como morreu Jorge de Lima. Anda também morrendo aquela pérola única, a única filha do poeta maior cuja sina ficou sobrante a toda pérola. E Xará, tua, há aquela estrela, que anda cuidando a própria morte, como cuidou a vida inteira, dos que batiam a sua porta, como no ventre da existência, batemos, os poetas mais sórdidos, empanturrados de carências. Regadora da urtiga e do nardo, lírio da terra ambivalente, jardineira do quintal dos cardos, da poesia, está tudo morrendo. Conselheira dos agoniados, quem sou eu para vir novamente, pedir perdão por todos os bardos, por essa raça sobranceira e enviesada, que anda de luto pelos próprios excessos e à beira do teu cântaro gargareja um duro lamento espúrio, que boceja um tédio estéril, à maneira de quem detesta o absoluto, e de tanto falar por ele, acredita só no que usurpa. Os que rabiscamos no espelho uns mundos cheios de estrutura, do nada, do vazio em pelo. Quem sou eu para pedir teu zelo por tantas pobres criaturas? Brilhamos com o estrondoso brilho dos festivais, e não obstante, morrem em público nossos filhos, nossas mães e nossos amantes, os mais ternos, eternos farsantes. Nossa ideia são brilhantes, como carvão de pedra em pilha. Aquela pilha de carvão de pedra, a que tentou certa manhã subir, subir, doido de pedra, o triste herói do Leviatã, de Julian Green, que a paixão cega empurrava e acabava no chão, com a prole de toda a paixão. A mortalidade moral mata mais que faca e fuzil, no território nacional,
de ponta a ponta o meu país, cada dia mais infantil. Mata a si mesmo com ardis, com imposturas, num marasmo igual. As diabruras e penduricalhos da pior africanização, como uma colcha de retalhos que não tapa mais nada. O chão de derrapantes assoalhos deste país sem direção é sacudido pela mão do preterimento e do embuste, quando a noite mais uma vez, com uma dissonância na acústica, cai das alturas com um susto, um pesadelo a mais, talvez uma oportunidade. E o que custa parar um minuto, dois, três e refletir, orar, ou ver simplesmente o que fazemos da raça inteira, de nós mesmos. Mas não. A cada anoitecer sacudimos pelos extremos a toalha em farrapos que demos pelas migalhas do poder, ao banquete dos fratricidas, dos cambalachos, dos abortos, o desfile das avenidas, de machos eunucos e outros fantasiados pela vida, de cabeça para baixo na ida sem volta ao festival dos porcos. E enquanto isso morrem, filhos e mães, irmãos no escuro, órfãos de sonho e de porres. Morre o passado e o seu futuro. Morre tudo e ninguém socorre. A árvorezinha atrás do muro. Ninguém colhe o fruto maduro. A mão do país que se afoga. Que Pantanal é esse nosso, em que é impossível dar um passo sem afundar, sem que a piroga vá desaparecendo num poço. Um baldezinho cheio de ossos, um vazio pendurado à corda, num balanço de enforcamento. Que multidão, que gente é essa? Seminua, as mãos à cabeça ou no bolso alheio. Uma gente que estraçalha os filhos sem pressa, num ritual de alheiamento, até que ninguém mais os conheça. Todos são teus filhos e penso, neste escuro dia seguinte, ao mais perfeito nascimento, penso no teu rosto sucinto, que é a perfeição do pensamento, amparado só no infinito, e contemplando cada berço. Volta os teus olhos impecáveis para nós, nessa difícil vida, no chão derrapante da gosma, das últimas ilusões verbais. O cometa voltou, anda solta, a cauda do cometa de Halley, e a minha gente, com a próstata, anda caindo e se iludindo, desamarrando a última corda que ainda a ligava ao Santo Espírito. Que havemos de fazer nessa corda bamba? Perceber que caímos? Ou tentar outras mixórdias, outras licenças e outros ismos para fingir que não morremos, não? Que não matamos nossos filhos, nossos grãos, que era tudo assim mesmo, sempre e desde os princípios. Que princípios, Mãe de Deus? Destes ermos lupanares de precipício resgatariam tantos erros. Já estava tudo no Evangelho, mas no Evangelho tu pouco estás. E foi talvez por isso que o Evangelho, conselheiro do símio sagaz, conseguiu que ele lesse no espelho aquele texto. Ó perverso conselho! No espelho tudo se lê para trás. Tu só é como nós e o Eterno, pobre Maria Auxiliadora. E eu, desconfiado do meu verbo, confio em ti. Eu, sombra absorta, gemendo à porta da caverna, com a nostalgia de ir-me embora, deste aqui e agora de merda. Mas não me vou mais assim, escorraçado uma terceira vez, pelo espetáculo de um país que pouco ou nada tem a ver com aquela torre de que eu fiz a aparição para viver decepado pela raiz, mas ancorado num contínuo visionário e no entanto real, como o chão em que eu andei menino. Planto a minha torre ancestral aqui mesmo, agora mesmo, o signo da sobrevivência moral de uma raça, de um povo tão digno quanto equivocado. E te imploro, como um atrevimento de orgulho e de esperança, um pequeno coro de solitário, o meu entulho na enxurrada, no vácuo. Choro para que ouças um murmúrio mais puro e nos dê teu socorro. Socorre o Pai, ampara a Filha, e única Estela, consola o João e a herdeira de Cecília. Depois amordaça essa abelha e esse falso zangão, que a orelha de uma raça zumbem estribilhos
que só adoramos quando te calas. Transforma o meu país, Senhora, das súbitas transfigurações, ó Aparecida nos porões, em que torturam o homem e a aurora, ó peregrina entre as visões, ó negra, ó branca, ó mediadora das grandes reaproximações. Escuta-nos, Mãe de Jesus, ora pro nobis, venha a nós, como estavas ao pé da cruz, a hora sombria, o instante atroz, em que se ouviu aquela voz, por que me abandonaste? A luz nos abandona, estamos sós, terrivelmente, mas a culpa que temos todos deste horror que fizemos de nós, ó mística, ó rosa rústica, ó penhor da salvação, a hora última, advogada ante o Senhor, venha a nós, fala-nos, que a acústica da velha catedral, em ruínas, ecoe outra vez com teu nome, tua voz, que os farrapos do homem que se devora e não termina o horrendo banquete da fome se reúnam em ti, mãe menina de todos nós. Os que mal somos os leprosos mal agradecidos, que não retornaram ao teu filho, depois de curados, perdidos, desviados e maltrapilhos, retorna a nós, como do exílio, velhos bondes em busca dos trilhos, voltamos tantos iludidos. Nós, os mutantes, nós, os idólatras, das lucubrações orgulhosas, do encolhido intelecto, esse alcoólatra que se embebedou de paródias. A tua inteligência da morte é o único modelo da nossa. O mais é a miragem do apóstata. Rio de Janeiro, dezembro de 1985. É isso aí, rapaz. Autor? Igual os caras, simplesmente cinema, Felas. É, É o poema do Bruno Tolentino, cara. Cara, o poema do Bruno bateu seco esse daí, tá? Bateu pesado, bateu pesado. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Pô? Porra, demais, cara. Ó, é o dia que a tropa inteira tá reunida, pô. É o japonês aqui. Saudações mineiras. Deu um alô pro pessoal, japonês. E aí? É, se não falar, o dinheiro não vai cair. Hein? Não vai cair o Pix, viu? Bahia, fale, Monark. E aí, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Como que anda a sua vida nos Estados Unidos aí, Monark? Você sabe que tem gente que acha que você é ele, né? Já apareceu o nego Sim, falando sim. aqui. Esse é o Monark do Flow? É sério, bicho? Já aconteceu, pô. Não com frequência, Puta mas que tem pariu. maluco pra tudo, né? Você devia ficar feliz em ser comparado com o maior intelectual vivo hoje. É, que bosta. Puta que pariu. Me senti ofendido, dá vontade de sair da ligação, mas eu preciso do meu Pix. É. A parte mais engraçada é que o Monark consegue ser mais decente que o Igor 3K, mas isso aí não vem ao ponto, não. É. E também não é muito difícil, né? Porra, é Não foda. eu não vou tirar o mérito da bicicleta Monark, né? Mas não é Não, muito difícil ser. não é muito difícil. Então, mas vamos Na lá, o que a verdade, gente vai falar hoje? vocês começaram me chamando de monarca, mas depois o nível caiu, aí, entendeu? O nível de linguagem, entendeu? Você sempre foi a bicicleta, cara. Sempre foi a É. bicicleta. Você que tá tentando se convencer, essa história só aconteceu na sua cabeça, mas tudo bem. Tá bem, não percamos tempo com É. edifícios mentais. As divagações do filho do 38. Ó, vamos lá. A gente vai falar sobre True Detective, como o título do vídeo provavelmente te induza a pensar, né? A gente vai se esforçar para não ir muito longe disso, né? Só vou pedir pro indígena acalmar os animais dele aí. Deixa mutado quando tu não for falar, ô cacique. Que... Deixa sim, perdão. Aí, beleza. A gente se esforçou muito pro cacique estar presente nesse episódio, porque vocês já devem ter visto algumas análises aí do pessoal comentando sobre essa série. A galera costuma dizer que essa série tem um pouco de influência de uma visão de terror cósmico. E o cacique é o único aqui do grupo que gosta disso. Eu nem conheço, né? Então não posso dizer que eu gosto e desgosto, porque nunca fui atrás, nunca tive interesse em Lovecraft, por exemplo. Inclusive o Monark tem até um comentário interessante pra fazer sobre Lovecraft. Você quer fazer esse breve comentário aí?
Não, aquele breve comentário foi entre a gente, pô. Não se pode fazer Não quer aquele revelar. comentário de novo. Não, é muita gnose, pô. Gnose. A Na gnose. braba mesmo. Esse daí é só pra quem atinge o grau 33 Eu que da não quero me tarica do expor. esboço. É verdade. Mas então, Coisa pesada mesmo. a gente exigiu aí que o Cacique tivesse presente pra ele contribuir também nesse sentido, né? Bom, é interessante a gente gravar isso agora porque a série tá fazendo 10 anos desde que ela foi lançada. Ela foi lançada em 2014. E Exatamente. a gente percebe que a gente tá ficando velho. Quando eu pego coisas assim de 10 anos atrás e eu vejo que ela é cheia, tem todo um amparo tecnológico ali, eu percebo que a gente tá envelhecendo e que a tecnologia não está avançando da maneira que imaginavam que ela fosse avançar, né? Pelo menos não pro bom sentido da coisa, né? É a passos lentos, né? Uhum. A gente não tá vendo aí, por exemplo, com todos os recursos que temos hoje em dia, nós não vemos séries e filmes sendo lançados com uma qualidade superior, mesmo com todo o amparo tecnológico de 10 anos que nós tivemos entre 2014 até agora. Eles não estão conseguindo transpor os obstáculos intelectuais que a inteligência não pode te ajudar. As IAs estão aí, mas se você não sabe utilizá-las, não vai ajudar muito. Então é meio que simbólico esse episódio também. Por incrível que pareça, eu só tomei consciência dessa série recentemente por causa do Cacique. Ele ficou enchendo o saco pra eu assisti um episódio e gostei muito do primeiro episódio. Só que com o avançar da série eu comecei a ver uma série de problemas, e aí conversando com o Monark sobre esses problemas, a gente descobriu que dava um episódio bom. Você tem algum comentário pra fazer logo de início, Cacique, sobre até essa característica que o pessoal... Não sei se você já viu, né? O pessoal comentando sobre essa característica de um terror meio que cósmico, principalmente nos episódios finais. É, porque isso é é um ponto que talvez valesse a pena um dia a gente fazer um vídeo sobre o Lovecraft. O Nick Pizzolatto, ele pega pra escrever em cima do conto do Rei Amarelo, Yellow King, que é uma entidade, né? E o Nick é o diretor, né? Pro pessoal, só Aham. pra... O Nick é o diretor do True Detective. Continue, Cacique. Que é uma entidade do universo, né, do Cthulhu Mythos, né, do mito do Cthulhu, vem de outra realidade, de outra dimensão, e ele tem uma cidade chamada Carcosa, e essa cidade é como se fosse uma espécie de um paraíso, de um Éden. Só que em se tratando de Lovecraft, tudo que se remete a seres celestiais, a realidades futurísticas, são demônios, né, são entidades alienígenas que, ao entrar em contato com a humanidade, o humano enlouqueceria por completo, né? E aí essas entidades, elas têm um culto próprio, um culto pessoal a elas, né? E aí existe uma guerra entre essas próprias entidades, né? Em que existem os deuses antigos e os grandes antigos, que são como se fossem criaturas diferentes, e eles brigam, né, pelo controle do universo, alguns deles, né? E aí gira em torno... Mas isso é uma mitologia do Lovecraft ou isso é uma mitologia real? Não, isso é uma mitologia do Lovecraft, só que, entretanto, o menino Lovecraft, ele foi um cara que ele acabou, pra poder escrever as coisas dele, né? Ele acabou mexendo com Madame Blavatsky, né? Telema, essas coisas assim. Então, quando você pega os Pra variar. quando você pega os monstros que ele criou, quando você pega as coisas que ele escreveu, você encontra algumas criaturas semelhantes da nossa história, assim, sabe? Alguns demônios parecidos com aquilo que ele está descrevendo. Mas até a maneira como o simbolismo a qual ele se refere desse medo cósmico, de uma força que sobrepõe você em todos os sentidos, em todos os níveis, é semelhante à ideia de uma ação diabólica ou de um deus onipotente. Só que os deles são maus, entendeu? Os deuses deles são invariavelmente maus, entendeu? É o Demiurgo. Pode-se dizer que sim, dá pra se dizer que sim, em certo sentido, sim. Outro detalhe também é que ele era um cara que ele era muito doente quando ele era criança, né? Ele sofria de hipotermia, ele era muito gelado e muito pálido, desde moleque. E aí isso acaba criando uma relação entre ele e o oceano, a questão do mistério que existe em grandes corpos de água. Que até hoje é algo que é um medo que é inconsciente na maioria das pessoas, né? Você vai encontrar gente que vai descrever sobre o profundo medo que elas têm do fundo do mar.
Você encontra vídeos sobre talassofobia, né? Ou então até um medo mais específico não é nem necessariamente o medo do fundo do mar, mas é o medo de coisas gigantes no fundo do mar. E aí fazem aquelas gravações, aqueles vídeos, né? De encouraçados que caíram, de aviões que caíram e ficaram submersos, né? E coisas do gênero assim. E de certa maneira é até assustador, em certo sentido. De fato, totalmente. Pois é, né? E aí Isso aí. ele acaba Bom, escrevendo essas coisas, né? Baseado nesse tipo de medo, que tecnicamente, de acordo com ele, é o sentimento mais antigo do ser humano, é o medo, né? Trabalhando numa linha de raciocínio evolutiva, esse medo primordial, que foi aquilo que nos fez sobreviver. E aí, o que acontece? É interessante ver que faz sentido as coisas que ele fala, quando soltaram um vídeo de um iceberg, cara, um pedaço de gelo flutuando assim, perto de um cruzeiro. Só que, diferente de como mostra nos filmes, ele não era branquinho. Cara, ele era tipo um cristal de gelo preto, assim, negro, sabe? Submerso pela água. E, cara, quando tu olha rápido, tu jura que é a coluna de um dragão ali, sabe? Que é um bicho, é um diabo no oceano, sabe? Aí tu fica imaginando, cara, imagina tu ser tipo um marinheiro, grandes navegações, e tu vê uma porra daquela ali, sabe? Cara, na hora tu pensa que de fato é um dragão marinho, sabe? De fato o Godzilla vai sair dali e vai engolir o barco. Então, assim, essas histórias elas se misturam, né? E elas acabam estando em relação. E elas acabam, né? Ocupando o imaginário das pessoas. Mas o que me chamou a atenção em relação à escolha do Yellow King pra série é que o cara pegou a história do Lovecraft, que parte da premissa dela é um culto secreto. É um culto da elite, entendeu? E aí ele transforma aquilo de referência e traz pra realidade da série dele. Uhum. Não é feito de maneira forçada, né? Faz sentido a forma como isso ocorre e os símbolos de espirais, né? O tempo todo sendo marcados, tanto nas pessoas quanto até na própria consciência do Rust, do Cole, né? Do Rust Cole. De introdução, é isso. Aí você pode começar aí. Eu vou pincelando Inclusive, depois. Ô, Cacique, que você comentou aí do Lovecraft, não sei se você sabe, mas existe uma coletânea de contos de um autor chamado Robert W. Chambers, que literalmente se chama O Rei de Amarelo. Sim, sim. Uma coisa, ele escreveu o livro do Lovecraft é pequenininho. Só que a galera leu aquilo ali e tinha tanto potencial, né, literário para escrever terror, que os caras expandiram o mundo dele bastante, bastante mesmo. Então, mas salve, não sei se isso veio antes, hein? Isso aqui é salvo engano, isso aqui é do final do século XVIII. Então veio antes. Não foi só baseado nisso também, mas num livro, deixa eu achar aqui o nome do autor, Thomas Ligotti, The Conspiracy Against the Human Race. Mas o nosso amigo Dai Leon já deixou claro aqui que tem que ter estômago para ler esse livro aqui. Depois eu vou dar uma olhada. Mas a frase final da série, a última, eu acho que é a última frase do Rust, né, que ele fala lá sobre a escuridão, né? No princípio era escuridão, né? Fazendo uma referência a Gênesis. Ele fala que no princípio era escuridão, mas no ponto de vista dele a luz está vencendo, né? Isso foi tirado desse livro. Só que aparentemente o autor critica esse tipo de gente no livro, que são os pessimistas ao extremo, né? Tu queria fazer algum comentário, Monark, enquanto o Cacique falava? Era Diga, só um detalhe aí baseado no meio do mar. pode falar, pô. Toda mitologia tem um fundo de verdade, né? Então, talvez não sei se quando o Cacique voltar ele pode responder isso aí, é uma pergunta que eu tinha pra fazer, inclusive, pra não cortar, né? Dizem algumas histórias, algumas lendas, por exemplo, o judaísmo acredita, né? Ele não é lenda na história, a escatologia judaica acredita, uma vertente pelo menos, de que o Leviatã, né, no juízo final, ele será uma das figuras que vão aparecer e há de lutar, né, com o Behemoth. O Behemoth é a maior figura animal terrestre descrita na Bíblia, no livro de Jó, enquanto o Leviatã é a maior figura animal aquática, descrita também no livro de Jó, também em Salmos, né? Então, dizem que essas figuras vão aparecer e vão lutar. Meio que a oceanografia tem relação com esse negócio aí do Leviatã, né? Dos monstros marinhos. E tem muita coisa que a gente não descobriu.
Se a gente só tem 3% de conhecimento de todo o universo aquático, né? Uhum. Então, mas voltando, né? A série, acho que dispensa comentários do ponto de vista técnico, né? Todo mundo tá de acordo que a série foi muito bem dirigida. Todos os atores ali, né, são muito bons, principalmente os protagonistas, né? Exatamente. O ator que faz o Rust e o Martin. Você quer já responder a pergunta do Monarca, Cico? Pensei que você já não tinha voltado ainda. Posso responder. Quer refazer a pergunta, Monarca? Refaça aí pra ele refrescar a memória. Você ouviu aí, Cacique? Não ouvi. Eu tava tirando água do fogo. O Lovecraft tem relação, buscou relação de toda a estrutura mitológica que ele criou com símbolos do cristianismo e do judaísmo, por exemplo, o Leviatã, a escatologia judaica que diz que o Leviatã aparecerá para lutar contra o Behemoth no juízo final. Ou, Hum, assim, o estudo de oceanografia dele foi feito fora disso daí, como é? não, porque o juízo final dele não é o arrebatamento, né? Não é a salvação da humanidade, mas a aniquilação dela por completo. Então, o que acontece? A ideia dele é, tipo, existem esses seres mitológicos dos quais você não pode fazer nada contra eles, e o que máximo que você pode fazer da sua vida é fugir da influência deles o tanto quanto você puder. Porque se você der atenção pra ele, você vai enlouquecer. E quanto mais você prestar atenção nele, nessa coisa, você vai dar espaço pra ela poder acordar. E quando ela acordar, ela vai devorar todos. E aí No, existem os dois tipos de pessoas, né? As pessoas normais, que fogem dessas coisas, as pessoas que prestam atenção nelas, e as pessoas que literalmente adoram, como arautos do fim do mundo, né? Agora, no, se existe um elo simbólico entre a questão do Leviatã e daquilo que existe de oculto dentro do oceano, é exatamente o medo do desconhecido, né? De você não saber de você não saber o que existe ali. E, portanto, por ser desconhecido, você não pode confiar. E isso se atrela até à questão da serpente, porque a serpente é uma criatura traiçoeira, né? Ela traz incertezas e inverdades. E talvez por isso que a representação do Leviatã seja como um monstro marinho, né? Enquanto que, por outro lado, você tem o Behemoth, que se posiciona na Terra. E ele você vê. E ele você enxerga. Ele você sabe que ele tá lá. Ele não se esconde. Ele se faz presente. Então, enquanto, por outro lado, o Behemoth tem um aspecto de ordem, né? quer fazer algum comentário, Monarca? Não, não, não. Aí ia dar uma discussão enorme. Mas não tem problema. Aqui nós temos tempo. Então, Aqui Mas a gente tá em casa. só uma coisa, ó, antes do Monark falar aí, comentou uma coisa sobre as pessoas enlouquecerem, né, ao ter contato com esses deuses, vamos colocar assim. E no Rei de Amarelo, os personagens enlouquecem no segundo. Ninguém lê o segundo ato dentro do próprio livro, né? Os personagens não lê o segundo ato de uma peça, porque quem lê o segundo ato enlouquece. Tanto que isso é levado para a série e há algumas linhas de raciocínio que dizem que o Rust enlouqueceu, né? Principalmente quando ele está depondo na delegacia, né? Até o diretor se encarrega de colocá-lo num estado meio que deplorável, né? Se comparado ao início da série, né? Ele já não tem Sim. mais nenhum cuidado físico, né? Se rendeu ao consumo do álcool e do cigarro. Isso pode ser uma referência que foi utilizada na série. Mas continue, Monark. O que você ia dizer da discussão gigante? e aí tem outra pergunta em cima disso. O monstro que ele criou, vamos dizer assim, o monstro principal da estrutura que ele criou, tem relação, pelo menos indireta, com esses animais aí citados no livro de Jó, o Leviatã e o Behemoth? Cara, é muito, muito difícil. Muito difícil mesmo. Porque, por exemplo, o Cthulhu não tem o Behemoth dele, entendeu? Uhum. Ele não tem a criatura que vai enfrentá-lo e vai esmagá-lo, vai vencê-lo. Não existe. Uhum. Não existe. Então, tipo, qualquer um deles que seja uma espécie de uma representação de ordem, da mesma maneira como o Behemoth é, dentro das histórias que ele escreveu, não tem. Pelo contrário, o que mais existe é eles competindo entre si ou eles entrando no domínio um dos outros ali. Uma E aí vai pra coisa, muita entidade, Possui hierarquia? de certo modo.
Porque o que acontece? Como eles são seres antigos, né? Como eles são criaturas antigas, né? Hum. A humanidade já entrou em contato com eles há muitos anos atrás, né? E aí um dos exemplos que ele pega, né, pra fazer referência à Atlântida é Dagon. E aí Dagon é adorado durante muito tempo, né? Uhum. O culto de Dagon, aqueles que são devotos a Dagon, acabam desenvolvendo características de peixe, né? Porque é como se fosse um povo que vem das profundezas. Por conta disso, dessa maneira as coisas se misturam. Sim. Interessante. Uma coisa que assim, que eu não sei se você já viu, tem um filme, não sei se chama Nevoeiro. É o Nevoeiro, ele pega a mesma premissa. Da mesma premissa É isso, também. né? Eu não assisti, Exatamente. mas eu já vi algumas coisas sobre, né? Sobre isso aí. E o final é bem. É trágico, né? Não tem É, esperança pra humanidade, não né? dá, exatamente. Que inclusive isso é uma coisa que conversando com outro amigo meu que gosta pra cacete de Godzilla, gostava pra cacete de Godzilla, que é uma coisa que a gente não Aí entendia. você virou gente, entrou pro esboço, aí parou com essas coisas. Não, 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 calma, vamos chegar no ponto. Ele não parou, então. Fique registrado aqui. É, Cara, eu não tenho isso muito. vai ser descontado do seu salário, entendeu? Porra, eu não tenho muito interesse no Monsterverso, não, cara. Não tenho muito interesse em Godzilla e King Kong, mas eu tenho um amigo que gosta bastante. O seu sonho é cavalgar no King Kong, pelas ruas de Belém. É isso aí, Eduardo, é isso aí, exatamente, filha Ele da não puta. perde uma, né, bicho? Puta que pariu. Aí, pois é, e aí uma coisa que a gente não entendia, cara, é por que que japonês tem Pronto, agora vai essa, ofender o japonês que tava fora da conversa. por que que japonês tem essa fixação com criaturas gigantescas destruindo civilização? E Nunca assim, tinha parado pra pensar nisso. não, pode ver, eles têm, Todo Tokukatsu é baseado nisso, né? Não é isso, japonês? exatamente, só que aí que tá, nos que são como Godzilla, é tipo, não é pra humanidade ter chance de revide. Não é pra humanidade chegar lá e, sei lá, criar uma arma, criar uma armadura, fazer qualquer coisa do gênero contra os seres gigantes que estão matando eles, sabe? É tipo, é pra aceitar. Na concepção dele, ele diz que isso antecede um pouco a questão da bomba, né? Que não tem a ver só não tem a ver só com a questão da bomba. A bomba foi algo que foi grandioso, né? E inevitável na visão do povo deles, né? Na visão deles, como uma tragédia da qual você não poderia escapar, você não poderia sair vivo. Da mesma maneira como se tivesse um monstro gigante dentro da sociedade, você também não ia sair vivo. Eles fazem esse comparativo. Mas aparentemente, de acordo com ele, a mitologia japonesa ela tem um certo ar de que coisas gigantes, estruturas gigantes, né? Quando elas passam muito tempo no lugar e acabam ganhando certa devoção das pessoas, aquela coisa gigante, aquela estátua gigante ali, aquele monumento, ele acaba tomando vida e aquela vida vai ser utilizada para destruir a vida das outras pessoas, né? Exemplo, é como se o Cristo Redentor no Rio de Janeiro um dia decidisse se mexer para limpar a cidade com as próprias mãos dele, entendeu? Então eles têm esse tipo de concepção dentro da cultura deles, né? Da produção cultural deles. E aí uma coisa que sempre incomodou ele, da maneira como incomodou a mim, é que a similaridade entre Godzilla e entre o mito do Cthulhu é que essas porras sempre parecem tipo como se fossem algo imatável, inalcançável, intangível. Que você não pode fazer nada. A única coisa que você pode fazer é deitar no chão de maneira fetal e chorar. Foda-se, você nunca conseguiu matar, você nunca conseguiu resolver É, o problema. a ideia é instaurar a desesperança, né? Exatamente. E aí o que é uma coisa que tipo é nocivo, né? Isso não faz bem, não é um tipo de sentimento que faz bem pro ser humano. Mas Uhum. entretanto, quando você vai trabalhando por analogia, você vê que da mesma maneira como uma criatura dessa é algo grandioso e você não consegue enxergar maneiras óbvias de matá-la, tu volta para todo o esquema, né, de corrupção e de tráfico, né, que envolve a série. Que também na cabeça do Russell, na cabeça das pessoas comuns que estavam ali, aquilo era grandioso demais para ser verdade, monumental demais para ser possível, né, para ser plausível de que viesse a acontecer. E que, portanto, se haviam tantas pessoas importantes ocupando tantos lugares importantes na esfera de poder, o que acontece? O japonês quer fazer algum comentário sobre. Em defesa dos japas?
sobre Isso aí os não tem monstros. Agora é a hora da muito. réplica. Isso tem meio a ver com o shintoísmo, né? Que tem essa, como é que fala, constância da natureza. Então ela própria se regula. Eles têm meio essa percepção. Não é muito assim, aí tipo assim, tem um terremoto, às vezes é porque o humano cresceu o humano tá se reproduzindo demais. Às vezes é meio, tipo assim, o Hum, próprio mundo se controla. parece um discurso da ONU. Aí isso aí, tipo assim, de ter por exemplo, nasceu o Godzilla é meio assim, é a ordem natural, sabe? É tipo assim, é mais uma. No Parasite eles colocam isso, né? Que Uhum. eles tentam até passar um discurso assim, não, mas por que os parasitas não podem devorar os humanos? Os humanos não comem os animais? É uma resposta da É, natureza, né? eu acho que essa É. relativização assim meio que veio com o Ocidente, sabe? Uhum. Mas essa do ser humano viver em Harmonia. harmonia com a natureza, esse tipo de coisa, é mais que para entender melhor assim, até tem as obras do Miyazaki assim que aquela Hum. harmonia do ser humano. E acabou que a ONU veio com um discurso formado e eu acho que eles aderiram assim também. A questão hierárquica também tem essas paradas. É o problema é que isso geralmente descamba para pro paganismo, né? Geralmente, né? É, eu não sei como é que funciona Não sei no pô, Japão, né? Mas no Japão. No Ocidente isso, os Aham. povos nórdicos, por exemplo, eles descambaram Porque no Japão eles pro têm meio assim, paganismo. a coisa é de jeito e não fica questionando muito, sabe? Lá tem muito essa, meio Não assim, vamos fazer uma justiça. discussão filosófica É, sobre. a cultura europeia, ocidental, ela é muito, tenta pesquisar as coisas assim, é muito racional. Isso aí Uhum. acho que cai no problema mesmo. Agora, o Japão, até acho que é por questão da linguagem lá, por exemplo, das imagens, no Ocidente, por exemplo, a linguagem é mais justificada, mais racional. Por exemplo, a linguagem vem de derivados. Lá no Oriente, a linguagem do kanji, né, das formas lá, é tipo assim, é o próprio desenho. Então, você tem um pensamento, cria um pensamento de imagem nas coisas. Então, aquela coisa é aquilo lá e é isso. Então, É mais ou menos, mais acho concreto, que né? acho que aí as coisas parecem serem melhor separadas dessa forma, sabe? Pelo menos esse Uhum. tipo de pensamento entre falar o que que é o racional e o que que é o místico. O Foi Ocidente isso que a tenta gente justificar conversava muito. ontem, né? Sobre o japonês Uhum. ser contemplativo. É, Perfeito. Interessante, interessante. Cacique, voltou aí, tá vivo? Sim, tô vivo. Cara, a explicação do japonês ficou maravilhosa. Finalmente agora eu entendi o que japonês é assim. Por outro lado, né? Dessas criaturas, né? Todas elas meio que carregam em si um sentimento de proclamar desesperança, né? De ser um mundo caótico, até porque, pelo menos, o cara que originou o termo do horror cósmico, o cara que originou esse tipo de literatura, ele era uma pessoa que ele era muito melancólica, né? Que olhava pra ele assim, era a personificação da tristeza. E talvez até muito mais do que o próprio Edgar Allan Poe. Talvez tá bem mais do que eles. Você acaba mexendo com esse tipo de literatura e isso meio que vai. Isso vai fazendo mal pro seu espírito, né? Apesar de que ele escrevia bem, né? Conseguiu pensar um universo muito bom, muito legal de você conseguir fazer comparativos, né? E querendo ou não, esse conceito de, de uma força opressora, né? De uma força maior do que você mesmo, serve para analogia para muitas coisas, né? Tanto que é engraçado que quando tentam fazer alguma coisa referente ao trabalho dele e trazer de volta pra obra, né? Pra obra não, mas trazer pra mídia moderna, como série, como livro, como filme, eles acabam fazendo uma adaptação meio ruim, porque o Lovecraft aparentemente, eu não tenho certeza disso, né? Aparentemente ele não gostava de pessoas com melanina muito alta, entendeu? Toda vez que a galera pega um trabalho dele pra refazer agora, basicamente a temática do grande horror cósmico, do grande horror supremo, é simplesmente o racismo, né? É o medo das pessoas do desconhecido, e o desconhecido é a quantidade de melanina na pele das pessoas, né? Então, tipo, eles colocam aquilo por menor, assim, sabe? Tipo, pegam só uma parte tosca do que de fato poderia vir a ser esse medo do desconhecido, sabe?
E aí, por outro lado, a gente acaba encontrando coisas como o próprio True Detective, né? Que, porra, procuram o que de melhor há, né, em cada um dos trabalhos dele e roteirizam aquilo ali e botam pra turma. Aí a minha pergunta agora, você quer começar falando a partir do primeiro episódio? Caralho. Eu lembro de tudo, mano. Eu lembro de tudo, ou quase tudo. Isso é que é absorver, pô. Não, assim, é uma coisa interessante que se encontra por aí, assim, vídeo gringo, né? Ignora BR falando. É foda. Os caras não conseguem, fazer um review maneiro. É a galera definindo a primeira temporada de True Detective como sendo tipo uma das melhores 8 horas que a televisão já foi capaz de produzir, sabe? 8 horas de conteúdo assim que tu vai ver assim, Complicado. Não lá, sei. Vou ficar quieto porque eu não entendo. uma das melhores 8 horas assim. E aí tipo, tu vai vendo como ela consegue. É aquela história, mano, que não tem aquela frase lá, Eu só aguentei em meia meio escuridão, qualquer piralimpo é raio, né? né? Mas eu só aguentei meio episódio. Mas aí é porque você é um sujeito frágil, né? É verdade. Tá bom, Depois então. de Midsommar, irmão, nada mais me machuca. E eu assisti 2 vezes pra fazer episódio aqui e não saiu. Aí, ó. Porra. Não, Depois de. saiu? Claro que você não apareceu, mas. Né? É. Depois de Midsommar, Não, nada mas mais me isso é machuca. normal, é questões pessoais, é normal. Tem coisas que são deglutíveis pra um que Porque uns chega um que outros momento que a não. gente vai É normal. cansando. Sabe aquela turminha do É Edit? que O Cacique aí conhece. e Pessoal série aí. também é complicada, né? Série tem Ó, uma o é pior pessoal do Blade que filme. Runner, o Taxi Driver, o True Detective, o que mais aí? Quem mais coloca aí na turminha O Tá. do psicopata americano. Psicopata Americano? O que mais? Vamos Ah, tá. delatar todo mundo, vamos denunciar todo mundo hoje. Vamos aproveitar pra denunciar todo mundo hoje. Mas em defesa dos meus Poderoso casos. Chefão, Em entendeu? Poderoso defesa dos, Chefão. em Rock defesa Balboa, Pink dos meus. É, Blinder. vai todo mundo, entendeu? Sopranos, o que mais? Vamos ficar até amanhã Bora? aí, pô. Pô, pelo menos mais 2 aí pra gente mandar pro saco. Peaky Blinders. Quem? Pink Blinder, seu maluco lá do Ah, sim, daquela série o Aquilo ali é verdade 200%. O que mais? bom, isso não Pô, apelar não pra minha tem, pô, memória não tem. é Aí, quando chegou, não tem parando pra vida humana, pô. Aí quando chegou no meio episódio, eu vi, não, isso aqui vai me fazer mal. É melhor eu correr enquanto é tempo. E tô correndo hoje, eu tô, sabe? Fui Entendi. cagão, entendeu? Hum, Eu acho que é porque também o Monark ele tem uma personalidade um pouco melancólica, né? Então acho que é meio. Ver uma coisa assim é mais difícil porque totalmente, pô. o Cacique ele já é mais. Como dizer? Sanguíneo. Danificado. Ele é Mais sanguíneo. tonificado, mas é. É. olha, Porque isso eu mas tenho mais. também isso pode fazer o cara continuar, mesmo sendo melancólico. Mas o sujeito que é melancólico, ele pode olhar a situação do Rust ali e se identificar, assim, se compadecer com a situação do cara, né? Não sei, até porque um lado ruim da série é que ela demora muito pra revelar as motivações do personagem, né? Fica parecendo que ele só é um filho da puta chato, né? E É de verdade. fato é. É Acha verdade. mais inteligente que todo mundo, né? E de fato é. Não, mas assim, você consegue entender que assim, as pessoas são diferentes, certo? Cada um vai reagir ao meio. A grosso modo, as pessoas reagem da mesma forma a um estímulo, né? A grosso modo. Só que as pessoas são únicas. Então, aquela é a maneira do sujeito que não tem uma religião, uma das maneiras do sujeito sem religião, a reagir a um trauma. O cara perdeu a filha precocemente, ele não tinha uma religião, então tudo perdeu sentido para ele. É Porque do, verdade. do ponto de vista biológico, né, se esses caras que aderem à filosofia cientificista, só vai nascer e vai encerrar a vida biológica, né, que eles só acreditam nisso, vai encerrar a vida biológica com a estimativa que aquela população ali tem, né, 70 anos, 80, enfim. E qualquer coisa que aconteça no meio do caminho
que não tenha muita justificativa, assim, ou que ele mesmo não aceite, o cara, ué, mas como assim? E agora? O que eu faço? Quando a vida não corre como planejado? Como a natureza não age naturalmente? O que faz? E agora? Quem que eu vou recorrer? Eu não tenho ninguém. Não tenho amigos e eu não posso pedir ajuda pro alto, porque eu não acredito. Não tem nada lá em cima pra mim. Pelo menos não pra mim. E agora? O que acontece? O triste é que as pessoas se identificam com a maneira dele olhar o mundo, mas não fazem a reflexão e como outras pessoas reagiriam àquela mesma situação. E Que nem tem outro Diga, aspecto também no meio disso tudo, né? É que é a auto-identificação com o personagem, mas a auto-identificação parcial com o personagem. Porque a maneira como ele começa a série não é a mesma maneira como ele termina ela. É diferente, ele encontra redenção ali. Uhum. E é interessante que tu acha entrevistas, né, do Matthew McConaughey, explicando que ao interpretar Rust, ele começa a explicar o envolvimento dele com a religião, né? Que ele acabou tentando buscar a Deus através do sofrimento do que ele presenciou no personagem, né? Personagem. E aí isso é uma coisa engraçada, né? Porque, como você falou, no início do primeiro episódio ele já mete aquela bomba lá do tipo, quer saber de uma coisa? Eu acho que a gente, todo mundo aqui devia, se tivesse o mínimo senso de decência moral, era pra parar de se reproduzir e caminhar de mão dada junto ao fim do mundo, né? Aí o cara olha pra ele pro lado assim, tipo, que? Tá falando um monte de merda aí? Tu é maluco, Rust? Ele falou, não, é só o que eu penso. Eu sou um pessimista realista. Mas eu não tenho religião. E aí ele vira e fala, então por que tu não se mata? Porque eu não consigo. Eu Ele é, vou prestar uma homenagem aqui, ó, ao Russell. Estão vendo aí? eu tô Homenagem. vendo. Cigarro. O brasileiro é ruim, viu? Já adianto aqui, o Camel brasileiro, não gostei, pô. O fumo é puxado por um demônio, pô. Você acende quando vai ver o cigarro tá na metade, pô. Sacanagem. Mas então, o negócio do Rust aí também é aquilo, né? O sujeito que é solitário, né? Então, por mais que ele tenha, assim, alguma habilidade, né, para a vida intelectual, é um Sim, sujeito que conversa só consigo mesmo. Então, só consigo ele mesmo. nunca confronta as ideias dele, né? Ele já chega numa discussão com as conclusões já. Ele não tá ali aberto a discutir. Se o cara, se o caso, quando o Martin fala alguma coisa pra ele, ou tenta iniciar algum diálogo, ele já chega falando: "Não, meu filho, a vida é assim e você não sabe de porra nenhuma. Cala sua boca." Sim, sim, sim. Ou seja, é um sujeito que ficou trancado no quarto dele, fazendo as investigações dele, e se trancou pro mundo. Ele nunca sentou com ninguém que tivesse a mesma envergadura intelectual que ele, ou acima da dele, pra Ótimo. falar assim: será que eu estou pensando alguma merda? O que você acha disso? Não, ele conversa com os demônios e chega às conclusões dele, e assim ele vai seguindo a vida. Ele nunca para pra pensar: e se eu estivesse errado? E se eu estiver errado? Né? Claro que ele tem um mérito dele, né? Inclusive, Cacique, você falou uma coisa interessante, que as análises brasileiras são muito inferiores às americanas, por exemplo. Né? O ouvinte que tiver curiosidade, pesquise aí uma série de análises americanas e veja os comentários, né? A discussão é de um nível, não vou dizer muito grande, mas superior ao brasileiro, né? Mas não é difícil, né? Também, né? Que o nosso nível está muito baixo. Não é que os americanos são muito bons, é porque a concorrência está muito ruim também, né? E uma coisa que se discute muito, né? É principalmente o caráter religioso da coisa e como essa série pode ser olhada sobre vários prismas diferentes. Por exemplo, a gente pode olhar a série só sobre a relação dos dois protagonistas, né? Isso já dá uma discussão de horas. Sim, sim. Você pode olhar a mente do Rust, a psicologia dele, também de maneira isolada. E tem um terceiro fator, que é o mais importante, que a maioria deixa de lado, que é o caso da seita, que acaba ficando de maneira secundária, pelo menos nas discussões, que entra um pouco do que a gente conversava antes de você entrar, Cacique, nos bastidores aqui, que é uma influência que a gente tem ali no final do século XVIII, no começo do século XIX, depois se o japonês quiser fazer alguma contribuição, o Monark também, que a gente estava conversando aí nos bastidores,
que surge, ali no final do século XVIII, começa a surgir uma tara nos intelectuais pela mente humana. Então a gente tem que desbravar a mente do ser humano, né? Vem as ideias do Freud de paixões reprimidas, né? Relações proibidas com crianças, entre parentes. E eles começam, e o que pra mim me parece não ser nada natural, me parece você pegar. Vamos até aceitar o termo natural, mas assim, um desvio que acometia pequenos grupos e eles colocaram na cabeça das pessoas que aquilo era. Todo ser humano tem isso dentro de si. Que é mais ou menos, vocês já ouviram falar do relatório de Kinsey? Sim. É mais ou menos a ideia do relatório de Kinsey. Você falsifica uma coisa, fala que todo mundo é assim e é isso. E acabou. Hoje, toda a gente sabe que o relatório de Kinsey foi forjado. Mas o importante é que agora todo mundo já aceita isso. Né? Por exemplo, no Brasil saiu até uma pesquisa recente, não sei se vocês viram. 90% da população prefere trair o cônjuge do que trair o partido político. Ou seja, você é adepto do petismo, se você votar no Bolsonaro, você acredita que é pior do que trair a sua esposa. Caralho. Agora, a veracidade disso a gente não sabe, mas Aham. como nós somos brasileiros, é bem provável que o brasileiro médio diga esse tipo de coisa. De coisa mesmo. Até por conta da nossa natureza, a gente não sabe até qual é o limite da Psyops, né, cara? Até porque a maioria, assim, a gente conhece muitas pessoas que já traíram. Mas quantas pessoas vocês conhecem que são adeptas ou do espectro mais à direita ou à esquerda que votariam no sujeito do outro espectro? Eles ficam até ofendidos, pô, se você falar pra um petista, pô, você deveria votar no Bolsonaro. O cara ficou ofendido, é pior que xingar a mãe dele. A mesma coisa pro cara que é de direita, né? Você fala assim, pô, você deveria votar no Boulos, no Lula. O cara fala, prefere votar no diabo, né? Então parece plausível a ideia, né? E mesmo se não parecesse, você pode lançar a ideia. Então tem esse outro agravante. As pessoas ficam muito. Isso também o diretor tem parcela de culpa, que ele foca muito na mentalidade do Rust. Nos monólogos. Ele tem vários monólogos, né? Ele parece que ele tá conversando com ele mesmo o tempo todo. Ele lança várias frases desconexas, né? Que muita gente perde horas e horas da vida tentando decifrar o que ele quer dizer. Sendo que às vezes ele pode literalmente não tá querendo dizer nada. Ele só tá divagando mesmo. Que é mais ou menos as coisas, eu até comentei nos bastidores, que é mais ou menos as coisas que o Paulo Freire escrevia, pô. Se você tentar tirar alguma coisa dali, você vai acabar ficando louco que nem ele. Você tem algo a dizer sobre isso? Desse início ali do século XIX e dessa paixão pela mente humana e principalmente nos desejos mais obscuros, né? Que eu volto a dizer, eu prefiro chamar de aberrações. Aberrações do que desejos. Cara, eu entendo que essa questão do. Só pede pro japonês dar contribuição, que eu vou resolver um problema aqui e depois eu volto. Vou tentar não demorar. O cachorro mijou na canela dele, ele tem que levar o cachorro pra mijar. Passa pro Monark aí, porque E aí, como é que a gente assume isso? Você vai se sentir o Atlas agora, carregando o mundo nas costas. Mas repete a pergunta aí, ver se eu consigo responder. Sobre a tara dos autores ali do fim do século XVIII, começo do século XIX, a mergulhar na psique humana, como se fosse uma novidade, né? Que eles parece que o ser humano, a maneira como eles falam, quando eu digo eles, é assim, os intelectuais, os adeptos da filosofia dos intelectuais, né? Porque muita gente idolatra Freud porque acreditam que tudo nele é inovador, né? Que ele é um homem que olhou para a humanidade de uma maneira que ninguém mais olhou. E, se eu posso só fazer um adentro, claro, o poeta Borges, Luiz Borges, que é o maior poeta da América Latina, aqui, né? Ele fala que nada mais o Freud fez do que macaquear as ideias já feitas nas poesias anteriores. Ou seja, por exemplo, tem um pensamento que o Proust usa, que a Murasaki usa, que assim, quando a pessoa ela trai, não trai não, como é que era? Ih, esqueci o que era, mas tipo assim, nisso aí ele vai lá e copia, tipo assim, de outra forma, sabe? Depois eu vou lembrar.
E, e tem outros, tipo, uns milhares a maioria das coisas que ele falou, já anteriormente já tinham falado, e ele só pegou e, tipo assim, traduziu as ideias, Reciclou. sabe? Tipo assim, ele fez muito mais um trabalho de organização do material do que um trabalho de descobrimento mesmo. Então, por exemplo, ele fala daquele id, alter ego, esse trem. Tipo assim, nem Uhum. sabe se isso existe. Você não tem nem. Você não consegue nem ver em si mesmo se isso existe. Até o Olavo fala sobre isso. Só fazendo esse trem que. Ele só. Sim, ele não tira os méritos dele, mas o trabalho dele não foi tão grande quanto ele é conhecido, sabe? Ele É muito mais copiou. superestimado, né? É isso mesmo, ele muito mais copiou do que fez mesmo. E ele É abriu sobre. precedente para muita coisa, né? Eu acho Você que, falou aí. independente das contribuições dele, eu acho que colocando na balança, eu acho que fez mais mal do que bem, né? Isso Uhum. mesmo. E tipo, ele chega à conclusão lá que o cara sonha, eu acho, com um rato e ele quer dar a bunda. Porra, assim, nada a É, ver, velho. a questão, a pior de tudo, a pior de tudo é a questão do medo, né? Quer dizer que se você tem medo de algo, automaticamente você tem filia por aquela coisa ali. Porra, não faz sentido isso, sabe? Então, essa fixação, eu acho que, de certa maneira, ela pode até surgir de um intuito nobre, né? A questão de você tentar estudar a mente do ser humano a fim de querer compreender um pouco melhor a sua natureza. Só que, o que acontece? Imagino eu que a compreensão da natureza humana ela começa primordialmente através dos livros, né? Das grandes religiões, sobretudo dos evangelhos. Né? Você vai ver, você pega a Bíblia, você encontra várias partes da Bíblia em que o autor está dizendo mais ou menos como é que funciona o ser humano. Você está vendo ali sobre a vontade de querer fazer o bem, mas ao mesmo tempo não conseguir. A inclinação do indivíduo ao pecado, a inclinação do indivíduo à desordem, desobediência. Já havia um relato da maneira como nós éramos, né? Da mesma maneira como também havia um relato da maneira como os melhores de nós éramos. Ou seja, se você tinha aqueles que tentavam fazer o bem e não conseguiam e recaíam em pecado várias vezes, também tinha aqueles que eram virtuosos por natureza, praticamente, né? Que tinham uma inclinação natural ao bem, né? Não eram pessoas difíceis de obedecer, né? Não eram pessoas difíceis de agradar a Deus. Você tem a ciência, né? A gente tentar compreender e colocar o que essas coisas queriam significar dentro de um esquema científico, de algo que seja palpável e não só simplesmente simbólico, por assim dizer, né? E aí os caras investiram muito estudo em cima disso. Só que, qual é o problema disso tudo? É que você começou a brincar com o livre-arbítrio, né? Você começou a estudar as vontades do ser humano e você não segmentou aquilo que era uma vontade boa e aquilo que era uma vontade ruim. Não, você só tratou as vontades como vontades, né? E se ter vontade é uma característica humana, e é natural do ser humano ter vontade, então, independente da vontade ser ruim ou boa, todas essas vontades tornaram-se humanas, né? E, portanto, desejos plausíveis de serem recebidos, de serem contemplados. E é aí que começa aquilo que você se referiu às perversões. Por um lado, isso serviu para que muita gente acabasse desenvolvendo fetiches, coisas que não precisavam ter. Mas por outro lado, você tem algumas ferramentas, né, que permitiam identificar tipos de pessoas, né? Permitiam identificar degenerados, né? Então, tanto que existe uma parte da psicologia e na criminologia que a série, de certa forma, indiretamente até aborda a cabeça, né? A maneira como um criminoso sexual opera. A maneira como ele enxerga a vítima dele, e que cada ato que ele toma ali tem existe um reflexo no subconsciente dele, né? E tal. Então essas coisas elas acabam tudo interligadas. Existe essa parte interessante dela, mas o grande problema é que esse estudo da mente, estudo comportamental, essa área da psicologia, ela foi mais utilizada mesmo para ensinar a galera a dar o bumbum do que para outra coisa, sabe? Mas ainda existe, né? Uma ou outra pessoa que consegue, tipo, que pega o Viktor Frankl pra ler, né? Então, mas já é um problema. Por exemplo, você vê muitos católicos focando nos escritos dele, sendo que, por exemplo, o Boécio já teve grandes contribuições nesse sentido e os próprios católicos desprezam, nem sabem da existência.
Não conhecem Boécio, né? Então você vê assim, um desprezo à tradição. Você acha que alguém está inovando, aqui, não diminuindo nada do que ele fez, entende? Mas assim, entra naquela história que nós mesmos falamos aqui. Às vezes você vai buscar uma tradição mais moderna em outra religião que já tem na sua. Já teve contribuições nesse sentido, não é nada inovador. Você está batendo palma para uma coisa que está sendo repetida apenas, né? E quando ela é repetida, já se perde alguma coisa. Dificilmente o cara vai conseguir fazer alguma coisa melhor, vai ter alguma contribuição original em cima daquilo e não vai deixar perder algo do seu antecessor. Dificilmente. Porque se ele fizer a mesma coisa, é plágio, né? E geralmente os cortes que eles Mas fazem ninguém liga pra isso hoje. é. Ninguém liga, porque ninguém lê o que veio antes, nem vai saber só que é acusado de plágio, mas ele não vai lá checar a fonte pra ver se realmente é plágio de fato, né? O negócio vai continuar, a roda vai continuar girando. Foi até uma coisa, eu não lembro se eu falei aqui, eu falei lá no Fora da Caverna, né? Vai chegar uma época, né, daqui uns 20, 30 anos, né? Por exemplo, eu tô tomando consciência de vários livros que eu não sabia nem da existência. E até mesmo nos meios que se dizem intelectuais, não se fala sobre esses livros. Daqui 20, 30 anos, muitos autores vão ser jogados no ralo. E aí eu tô falando de grandes autores. Os pequenos já foram enterrados, né? Mas até mesmo os grandes. Cara, tem absurdos hoje de gente que não conhece, assim, autores grandes, brasileiros. Né? O Shakespeare só não foi esquecido no Brasil por causa de Romeu e Julieta. Não sei se o japonês vai concordar com isso, mas, assim, falando, obviamente, para o povão, né? Falando a respeito do povão, não quem tem algum interesse sobre literatura. Mas o povão só sabe quem foi Shakespeare. Alguma coisa, né? Vamos colocar assim, sabe? Alguma coisa de Shakespeare por causa de Romeu e Julieta e filmes, e porque todo mundo meio que fala sobre Romeu e Julieta quando vai falar sobre romance e tal. Mas pode acontecer daqui 20, 30 anos de até mesmo esses grandes autores serem enterrados porque as pessoas não fazem o que o Olavo falava lá do rastreio das ideias. Uma coisa assim que é interessante é você ver que acho que 20, eu ainda estou colocando muito, 20% da população deve saber quem que é Dante Alighieri. E assim, você tem o que você fala, Inferno e Céu, você tem o que ele escreveu na cabeça. Tipo assim, você tem a mão dele na sua cabeça, não sabe quem que é, quem tá influenciando essa ideia. Aí depois você vê com. Isso que é foda, né? Porque depois o cara vem, eu sou dando minhas ideias. Pô, você não sabe nem onde que vem seu inferno essa ideia, a imagem que você tem na sua cabeça, velho. Inclusive, ele só usa isso para atacar os cristãos, né? A ideia que você tem de ser inferno é a visão cristã, não é bem assim. Inferno e o céu. Ah, não é? Então como é? Já que você sabe, então como é? Fala para mim. Justamente. Quer dizer, a Então, alta cultura se transformou em instrumento de proteção da religião ou de ofensa dela, né? Ninguém pensa mais ou usa para de defender ou outra usa forma. para ofender. É Só o binário. Esse dualismo, negócio né? de inteligência binária é uma coisa da era moderna mesmo. E cada vez mais eu vejo as consequências da Revolução Francesa. Eu acho que a época da escola e quando mais jovem aí que eu comecei a ter alguma ideia mais interessante sobre as coisas da vida, eu levava ainda a Revolução Francesa como um episódio infeliz da história da humanidade, mas realmente foi um marco, acho que mostra o grande declínio, a depressão, que nem o pessoal costuma dizer, né? É o A tigre grande da depressão. modernidade. A depressão econômica americana, o que é perto disso? É porra nenhuma. É porra nenhuma. E aí, claro que surgiu grandes mentes ainda na Europa, depois da Revolução Francesa, mas o surgimento dessas grandes mentes acho que deixa mais claro ainda, ó, a depressão, porque era um ou outro que estava aparecendo ali, e também a maioria deles só fez sucesso depois da morte, por causa do esforço de alguns poucos alunos que ouviram esses caras falarem, que anotaram e disseminaram as ideias, né? Pelo esforço de algumas poucas pessoas, porque senão, se dependesse dos pares ali, a maioria foi odiado pelos seus pares. Sim. Então, basicamente, a visão do Rust e a visão da maioria das pessoas que gostam dessa série fica focada nessa mentalidade que é uma herança dessa época, né? É uma herança histórica da humanidade aí
pós-Revolução Francesa, que é, nossa, como a mente humana... Claro que a mente humana é interessante, mas um dos problemas aí é que também me parece que é a ideia de isolar também a mente humana do reino espiritual, né? A gente falou muito sobre isso quando a gente estava falando sobre demonologia e como um dia os padres exorcistas andaram lado a lado com psiquiatras. À época não existia o ofício de psicólogo. Na maioria das vezes o psicólogo era o pai espiritual, que seria o padre, né? Inclusive os tomistas dizem que o primeiro psicólogo que se tem conta foi o É o São diabo. Tomás, né? É brincadeira. Eu pulei errado. Que isso, porra? Só se psicologia reversa deve ser. Exatamente. Exatamente. Quando começou a haver essa dissociação, ó, uma coisa é o reino espiritual e você precisa de alguém. Ainda existe essa ideia, né? Você precisa de alguém para cuidar do campo espiritual e alguém para cuidar do campo psicológico, físico. Hoje em dia já jogaram para escanteio o campo espiritual e você tem que se preocupar Não, nem exclusivamente. existe o mundo espiritual. Tudo que existe é pedra. Pedra e cristal. Só que é Isso. aquela história lá do professor Mário Chainho, né? Se você gritar para a montanha que está diante de você, ela não vai se deslocar para você passar. Ela vai continuar lá. Aquela história também. Fingir que o precipício não está ali não vai mudar o fato dele existir, né? Então, por mais que as pessoas ignorem, isso ainda existe. E o fato delas ignorarem isso faz com que elas caiam em engano, né? É uma espécie de auto-engano. Elas nunca vão entender plenamente a realidade, porque nem até mesmo superficialmente elas não vão, a maioria não vai entender, porque elas ignoram várias coisas que fazem parte dessa realidade. E fica uma coisa muito deficitária. Você quer isolar as coisas para entendê-la, né? A gente falou sobre isso alguma vez aí em bastidores, acho que foi até uma conversa que eu tive com o Monark, né? Que você faz parte do método científico você isolar uma coisa para você entender um fenômeno. Mas isso é uma coisa didática apenas. É uma estratégia didática. Você não está ignorando todo o resto, nem fingindo que ele não existe. Você está isolando para a pessoa só entender aquele fenômeno de forma isolada, porque fica mais fácil, é mais didático. E depois você vai para o macro, e fala assim, ó, agora tem outros fatores que você tem que levar em consideração. Só que as pessoas esquecem tudo isso. Esquecem que o próprio método científico foi feito por pessoas que não ignoravam o reino espiritual. O Monarca até dizia aqui, falou um pouco sobre a biografia do diretor, né? E ele tem uma descendência italiana, aparentemente teve uma criação cristã católica. Até o Monarca falou algo interessante que talvez o personagem do Russ seja uma espécie de reflexo do diretor, né? Em algum sentido, seja alguma representação do diretor, porque Jesus Cristo crucificado no quarto do Rust mostra que ele tem alguma consideração pela visão cristã católica de mundo. Não dá pra dizer que ele é católico ou que foi um dia, porque a própria série não fala isso. Mas ele mesmo diz que ele gosta de refletir sobre o sacrifício de Cristo. Enquanto do outro lado nós temos o Martin, que é um nome peculiar, né, dado a um protestante, né, talvez uma referência ao Martin Lutero. E tudo indica que o Martin, ele é um batista. Pela geografia que a série é gravada ali, pelo local onde a série é gravada, no sul de Louisiana, tem várias comunidades batistas ali, né, inclusive duas comunidades que aparecem na série parecem ser batistas. E eu vi o comentário de um americano dizendo sobre o caráter religioso da série, quanto a seitas, né, voltado mais pro lado da seita, que não sei se o Cacique vai lembrar, mas frequentemente tentam desviar o olhar do crime, como acontece aqui no Brasil, tentam retirar o lado religioso da série. Do crime da série, né? Então, as motivações religiosas ficam de lado. Que é mais ou menos o que acontece aqui no Brasil também, né, Monark? Quando aparece algum satanista, alguma pessoa que se diz satanista e comete algum crime hediondo, as pessoas tentam retirar as motivações religiosas, que é o que aconteceu com aquele rapaz do Sul que matou a namorada.
disseram que foi apenas ciúmes, né? Que foi um feminicídio. Não foi nenhuma espécie de sacrifício. Talvez não tenha sido alguma espécie de sacrifício, mas não dá pra dizer que a religião do cara não teve influência. Até porque as ideias em aspas, religião que ele diz seguir, as características dela, assim, o ato que ele cometeu não é condenável, certo? Nas regras, se é que existe alguma regra no satanismo, isso é o tipo de coisa que ele fez não é condenável. Então, aos olhos do Deus que ele louva, ele não está em débito. Na verdade, ele pode estar até em crédito, né? E a série frequentemente tenta fazer isso também, tirar o caráter religioso do crime. E o comentário do americano foi muito interessante, porque ele fala sobre um pouco do puritanismo protestante americano. Sobre como, aos olhos do mundo, nós temos que parecer puros, mas nós fazemos coisas estranhas por trás. Porque aparentemente, no sul de Louisiana, existiam grupos religiosos ali que, antes de se converterem ao cristianismo, para as vertentes protestantes, eles eram praticantes de voodoo. Alguns dos praticantes não deixaram suas práticas após a conversão, outros fizeram só uma conversão de fachada e continuaram fazendo os seus rituais. Tanto que na série, o Rust fica até triste porque ele não consegue prender outras pessoas que estavam também fazendo aqueles rituais e nunca nos é mostrado também como os rituais eram feitos. Inclusive, o assassino da série, que fazia aquelas atrocidades com as moças, parece ser uma vítima daquela seita também. Segundo alguns comentários que eu li de americanos, existem seitas até hoje nos Estados Unidos que têm filhos fora do matrimônio, homens têm filhos fora do matrimônio com prostitutas e usam esses filhos em rituais. Às vezes matam, às vezes torturam. Quem se importa com o filho de uma prostituta? Uma prostituta se importaria em vender seu filho? Inclusive, não sei se vocês sabem, aqui no Brasil mesmo, isso de barriga de aluguel é normalizado. Não sei se vocês sabem disso, não só no sentido previsto por lei, mas nos bastidores também. Muito antes de discutirem isso em Câmara dos Deputados, em algo do gênero, já existiam pessoas que faziam isso. Mulheres que procuram homens para copular e apenas engravidar e nunca mais ver o cara. E a regra que ela deixa imposta assim, eu não quero que você me procure, nunca mais. E a mulher some no mapa. O que a mulher vai fazer com o filho? O sonho dela é ser mãe e ela quer criar criança? Se ela quisesse isso, ela ia procurar um homem e ia se casar, não é isso? Então, essa ótica também fica no ar na série, né? Não sei se o diretor quis fazer muita coisa e acabou não focando em nada, que esse é outro problema, né? Se você quiser até comentar, Monark, fazer aquele comentário sobre aquele breve filme do Fritz Lang, né, que ele consegue entregar muito em poucos minutos de filme, né? Isso também me parece uma coisa que o cinema atual deixa a desejar. Eles querem entregar tudo e acaba que no final do filme, da série, deixa várias pontas abertas e as pessoas ficam só discutindo e ele não cumpre, eu acho, com a premissa básica da arte, né? Sim. Só pegar o nome do filme aqui, porque fica mais fácil. O nome é Almas Perversas. E aí eu falei, o Edu. Eram três. Assim, o filme começa com a história de um sujeito, né? Que ele adormece lendo o livro no hotel e aí ele acaba sonhando indo pro quarto de uma mulher, né? E lá ele mata o esposo dessa mulher. E aí ele acorda do sonho. Quando ele acorda, que ele tá saindo na rua, ele se depara com a mulher que ele havia visto no sonho. Então quer dizer que meio que ele teve uma visão. Só que, e claro, a morte desse esposo da mulher aí, né? Aconteceu numa noite. Então, meio que o filme se passa só na noite. Assim, o filme é completamente muito bem elaborado, né? Porque, claro, ele não estica, mas todos os fatos se correlacionam entre si. Quer dizer, não precisou estender muito para explicar que ia acontecer. Eu falava justamente sobre isso, né, com o Edu nos bastidores. Se
o cinema não der a medida do real, ele não serve. Claro que é arte, né? Claro que existem muitas correntes que não dão a medida do real, mas isso é quando se utiliza elementos não reais, que não é o caso do True Detective, né? Eu só acho que o diretor estava mais confuso do que todo mundo quando resolveu fazer esse negócio. Talvez se ele tivesse amadurecido um pouco mais, como é justo nas grandes obras, né? Talvez se ele tivesse amadurecido um pouco mais, talvez o projeto fosse diferente. Além disso, uma das características do próprio Rust como protagonista é a ideia de encontrar Deus como se fosse por meio de um inquérito policial. Quer dizer, ele instaura uma investigação onde ele é o investigador e Deus é o investigado. Chega um momento que você não consegue ver mais Deus porque os termos se tornam contraditórios, né? Por isso que a teologia criou um ramo chamado teologia apofática para dizer o que Deus não é, justamente na tentativa de acabar com essa imensidade de conceitos sobre Deus, né? Então, colocando Deus como se fosse um objeto da ciência processual, quer dizer, você isola Deus, né? Ou isola fatos do mundo, e aí você se pergunta se Deus existe naquele momento e durante aquele fato. Então, assim, não me parece medida do real. E aí volta aquela questão de novo. O protagonista, o Russ, ele fica nos monólogos dele, não tem ninguém pra contrapor o que ele diz e fica beirando a loucura, né? O problema, e aí eu acho que também o problema do diretor em querer deixar demais em ser influenciado e não entregar nada de novo, só repetir o que já foi feito, todas as referências dele lá, O Rei de Amarelo, o outro livro do americano, Lovecraft também, e não dar uma conclusão, o negócio terminar em aberto e não entregar muito bem. Os nossos dois protagonistas são pessoas complexas, mas eu ainda acho o Martin, com todos os defeitos que ele tenha de adúltero, eu ainda acho um personagem melhor do que o Russ, principalmente porque no sentido do que vamos supor que o Martin ele tem uma visão, ele se diz cristão, né? Ele pode ter uma visão de Deus deturpada, mas ele sabe que ele precisa de Deus. Enquanto o Russ, ele acredita que ele não precisa. Ele ignora a existência dele. Eu não preciso dele pra nada. Aí entra no que o professor Mário fala, que a gente não pode cair na filosofia luciferina de esquecer de pedir ajuda ao alto. No momento mais difícil da vida do Russ, o que ele fez? Ele se afundou no vício. Ele não foi pedir ajuda pra Deus. E o final dele só não foi pior porque ele conseguiu. Eu acho que a redenção dele veio principalmente pelo fato de encontrar um dos criminosos. Mas se ele não tivesse prendido aquele criminoso, o assassino, eu não sei se ele enxergaria que a luz está vencendo, como ele diz no final da série. Será que o diretor tentou fazer uma espécie de jornada do herói reverso? Pode ser. Pode ser. Meditar na crucificação e alcançar o criminoso como se fosse um prêmio para a salvação eterna? Porque Como se ele tivesse descido aos infernos para buscar o criminoso, assim, seria um sentido policial da tragédia do Alceste, né? Quer dizer, a mulher de Alceste morre, ele hospeda Hércules em casa, e aí Hércules descobre que Alceste tinha o hospedado durante o luto. Então Hércules, para retribuir, ele vai aos infernos, né, de Plutão buscar Alceste. Na verdade, que é a mulher de Agamemnon? Não, esqueci o nome do rapaz, deixa eu até verificar aqui. E uma coisa interessante, Monark, que a gente Alceste não é a pode mulher. esquecer. A gente não pode esquecer de comentar, que até você queria muito falar sobre isso. Admeto o nome do rei. Rei de Uhum. feras. Uma coisa que a gente conversou bastante nos bastidores, a gente já falou aqui em outros momentos também, é a forma, o caráter policial também da série, né? A gente não pode esquecer que é uma série policial no final das contas. A organização da polícia americana, né? Como que ela é dividida por distritos ali e assistindo a vídeos de nativos americanos,
praticamente em todo vídeo eu achava relatos de pessoas que se diziam policiais, né? E relatos de situações parecidas com a situação do protagonista Rust, de eles passarem por investigações de casos complexos de abuso de crianças, eles mudarem, né? Um dos policiais, uma das pessoas que se diziam policiais, né? Na internet cada um fala o que quer, né? Mas imagino que não seja uma mentira. Dizia também que não se considerava religioso, né? Mas que depois de passar por esses eventos traumáticos, se sentiu chamado à religião. Uhum. Uma coisa até interessante é que nós não vemos muitos policiais brasileiros relatando esses tipos de investigação, né? Aqui a gente não tem o policial que se torna investigador, né, de carreira. Não Uhum. temos investigadores particulares. O que a gente tem de investigador particular no Brasil é o quê? Cara que tá caçando adúltero, não é isso? É o que mais comum, né? É o que deve dar mais dinheiro, né? Parece-me também que essa indiferença aí do próprio Rust quanto a Deus, talvez seja uma espécie de se sentir injustiçado, sabe? Não sei se é a palavra agora. Sim, talvez ele... Porque ele Ele tem tivesse duas óticas. confiado anteriormente e a filha dele tivesse morrido, aí ele, poxa, Então, Deus me sacaneou. é que ele tem duas maneiras de olhar. Que ele fala duas maneiras de... A gente pode interpretar dessa forma, como, eu estou sendo castigado por Deus, mas ele enxerga o mundo, ele chega a dizer que existem pessoas... É necessário que haja pessoas más Uhum. no mundo. E ele acredita naquela história lá, o mundo jaz no maligno. Claro que ele não fala em Satanás, mas ele acredita que o mundo é podre, um lugar terrível, e que de certa forma a morte da filha foi bom, porque a filha dele não teve que viver nesse mundo podre. Uhum. Então ele chega a falar isso também. E parece da boca pra fora. Sim, ele trocaria qualquer coisa pra ter Ele a filha de poderia, volta. ele poderia ter se rendido e mudado de vida, mas é assim mesmo. Então é um pouco O diretor daquela... também pode ter acertado, sabe? A gente gosta de lixo mesmo. Gosta de se sentir ofendido e no tom jocoso. Gosta que esfreguem merda na nossa cara. meio E cínico, essa é né? a grande realidade. Acho que esse realismo dele não é aquele realismo meio até machadiano, meio. Que até o Machado ele chega a falar sobre, eu não queria ter um filho para nascer nesse mundo, esse mundo é Me uma parece merda. ressentido também. Será que esse realismo dele, né, o realismo, como é que fala? Tentar enxergar as pessoas, esse meio realismo machadiano mesmo, tem gente muito mais pessimista, assim, ou Uhum. no Não, ele é justiça dele. claramente um. Ele se diz um realista, mas ele diz que as pessoas o chamam de pessimista, né? Mas ele se enxerga como um realista. O problema é que, volto a dizer, o problema é que o diretor levou 12 horas, 8, 12 horas, enfim, uma dezena de horas pro personagem aceitar que há alguma coisa boa no mundo. Isso são. Aí você fala assim, não, mas. Pô, não é tanta coisa assim. Mas pro personagem, se passa muito mais que isso. A história do personagem salvo engano, é mais de uma década o espaço temporal que acontece a série. Então, porra, você levou tudo isso de tempo pra ler. É um homem adulto que já teve filho, que já enxergou a parte ruim e boa do mundo, já teve felicidades na vida. Mas mesmo assim, aí entra um pouco daquela história da teoria das camadas da personalidade do professor Olavo, né? Talvez seja um cidadão que ainda ainda tá num caráter mais adolescente e infantil da vida, por É mais o que ele se ache adulto, né? E mais majoritariamente a esclarecido, modernidade. né? Majoritariamente a modernidade. Quinta ou sexta camada. Pra baixo. E ele se acha uma pessoa muito bem esclarecida, né? No entanto, você caiu na ilusão de que esse mundo é puramente mal, não tem nada de bom. Sendo que ele tem lembranças da filha, ele fala constantemente que ele consegue enxergar o rosto da filha claramente. E nas datas comemorativas ele tem todo um pesar, né? Tem as lembranças. E no episódio final, quando ele chega a chorar, ele chora na frente
do amigo, aceita o parceiro dele como um amigo. E ele fala que ele estava entre a vida e a morte, né? Ele estava numa situação no hospital entre a vida e a morte. E ele fala que ele teve uma espécie de sonho, delírio, onde as duas pessoas que ele tinha mais apreço apareciam, que era o pai e a filha. Ele caminhava e com as palavras dele, né? Ao invés de abraçar a escuridão, ele podia ter ficado ali, né? Aí entra um caráter religioso da coisa, né? Uhum. No exorcismo de Annelise, conhecido como Emily Rose, tem uma passagem que os exorcistas dizem que a Virgem Maria aparece num sonho para Annelise e pergunta se ela quer subir aos céus por todo o sofrimento. Aparentemente, né, o que se sabe da história de Annelise é que ela era uma católica devota e que foi possessa, né, que foi possuída e morreu no exorcismo, né? Só que a Virgem Maria diz para ela em sonho que se ela não subir aos céus, a história dela vai servir como um ensinamento para a humanidade, né? Que a história dela iria ecoar. E ela opta morrer como uma espécie de mártir, né? Da religião, ao invés de subir aos céus naquele momento, né? E a Virgem Maria diz que elas estariam juntas futuramente, que era para ela não ter medo. E aí mostra também muita coragem da moça, né? Enfrentar o demônio de frente. E ela volta, no caso, volta à vida. E é o mesmo caso do Rush, que estava em coma. Ele tinha a opção de ficar com a filha e o pai, e aí ele não fala o que é. É uma espécie de limbo dos pensamentos dele. Mas ele, ao invés de ficar na escuridão, no sonho dele, a filha e o pai estavam na escuridão. Ao invés de abraçar a escuridão, nas palavras dele, ele volta para a luz e aí ele acorda no hospital. E para ele foi uma virada de chave, né? Sim. Ele passa a enxergar a vida de outra forma a partir daquele momento, e é o momento que ele abre. Ele nunca tinha deixado a vida particular dele tão às claras assim antes. Então, portanto, ele tem um... Eu acho que ali é a redenção do personagem, de fato. Uhum. Num primeiro momento, a gente fica pensando que é porque ele prendeu o criminoso e ele é um policial diferenciado, todo mundo chama quando é pra fazer aqueles interrogatórios, porque ele é o cara que consegue tirar todas as respostas dos criminosos, né? Ele É um computador. Exato. Uhum. Mas depois, eu imagino que o diretor quis deixar claro que a redenção dele de fato acontece no sonho. Quando ele aceita que esse mundo não é só... É claro que este mundo é ruim, mas ele não é só isso. Tem outras coisas. Deus não nos abandonou, como o Rusty imaginava no começo da série, no começo da história dele. E o Marty também parece ser um protestante muito fraquinho também, né? Poderia ter intervido É o que você falou no início. Ter Não intervido focaram junto com nele outras também. coisas. Sim, É o que se eu ele... sinto também. Focaram muito pouco nele. focaram mais em questões da família dele, Outra né? coisa, Da ausência familiar, que outra ele coisa não que eu estava penso. presente na criação das filhas, inclusive. Desde o início, ali, uma parte interessante também que fica como uma coisa nem secundária, mas terciária, que é uma das filhas tem um interesse por pornografia devido à influência de amigas na escola. A menina é muito nova, salvo engano, 7, 8 anos de idade, já desenha homens e mulheres, e o homem com o órgão genital exposto. E os pais não dão a devida atenção àquilo, e num futuro não tão distante, quando a menina chega na adolescência, o pai acaba pegando a filha com dois homens no carro, tendo relações, né? A filha literalmente virou uma vagabunda por um desprezo, talvez por um problema que poderia ter sido sanado, né? Então, é triste porque o Martin só exploram o lado negativo dele, como um mau pai, mau esposo, porque ele é adúltero. A esposa, inclusive, perdoa a traição, mas ele volta a traí-la novamente, e aí ela faz uma coisa pior, que é ou trai com o melhor amigo que até então
Eles não se aceitavam, mas eles eram melhores amigos, né? Pro Rust era o único amigo que o Rust tinha, pra piorar, né? A situação, né? E o Rustin, ele é manipulado pela esposa, né? Ele tem parcela de culpa, mas a esposa do Martin literalmente se joga aos braços dele. No momento de fraqueza do personagem também. Talvez os Então, monólogos do próprio Rush foram uma maneira do diretor, em vez de lançar um livro dos monólogos, colocar esses monólogos no cinema, sabe? Sei lá, vou jogar essas frases de efeito aqui que eu pensei durante a minha vida e quem sabe, né? As pessoas e, vão mu- utilizar aí. e muito dessa, o pessoal fala, filosofia do Ferrugem, que é a tradução do nome, né? Rust, Ferrugem, em inglês. Uhum. Muito foi retirado, são frases isoladas de outros autores, que eu acho que os autores ficariam muito bravos em ver as frases deles colocadas assim, sem contexto, sem... Porque fica aberta a interpretações equivocadas na maioria das vezes, né? E Uhum. que é aquela história que eu falei no começo da nossa discussão. Eu vim para confundir os sábios. Eu não vim esclarecer. A minha arte não vem para esclarecer as coisas. Não vem para ser universal e repetida, ecoar por aí. Vem mais para Exatamente. confundir os seres humanos ainda mais. E veja, um cara depressivo que vai assistir essa série, ele vai começar a se identificar com o Russ e eu vou emular o comportamento do cara. Isso aconteceu muito, inclusive, naquilo que a gente dizia aqui no Psicopata Americano, né? O evento mais recente que a gente tem é os Pink Blinders do Ceará, né? A galera querendo andar de sobretudo, chapéu e andar com navalha no chapéu. Querendo emular o comportamento, né? O próprio movimento Red Pill também impulsionou um pouco disso, de certos comportamentos daquilo que chamam nos Estados Unidos, né, de Shed, e o beta, alfa, todas essas emular esses comportamentos, né? Querendo ou não, esses personagens incentivam um certo comportamento, que nem você falou dos edicts aí, é o que os americanos falam, né, o literal me, né, que seria o literalmente eu. Quer dizer, o cara vive o personagem, né? Exato, Quando na né? medida da vida humana, o cara anda na rua pensando uma coisa que ele é, mas na realidade, sei lá, tá o gari varrendo, ou, né, tá passando uma velhinha na frente. Então, E isso eu não enxergo isso como um problema, porque, veja bem, se, vo- se você quiser restaurar, né, a sua masculinidade, que nem, a gente já falou sobre isso, né, como as figuras lá do Indiana Jones, né, do antigos filmes aí da década de 60. Isso não é um problema em si, só que veja, naquela época, aqueles filmes não foram feitos para ser isso. Não era pra você enxergar aquele personagem e falar assim, ó, você tem que ser esse cara aqui, emule o comportamento dele. E ninguém falava pra você fazer isso também. inconscientemente isso passava, né? Aqueles homens, eles existiam no mundo real. Não tem aquela história lá do Frank Capra e todos os diretores da época também. Existia uma escassez de diretores em Hollywood. Então muitos dos atores foram veteranos de guerra, mecânicos, pessoas que tinham outro ofício, que foram chamados a vocação de ator. Hoje já não. Hoje os atores são atores desde o berço. O moleque já, que nem o filho do Will Smith, ele já contracena com vários grandes atores desde a infância. Então, os atores são fabricados hoje em dia, né? Eles literalmente encarnam os personagens. Assim como os atores encarnam os personagens, os espectadores também querem encarnar aquele personagem, né? Eles querem se colocar no lugar do personagem a um nível que eu acho que não é saudável. Que eu acho que você pode acabar. A gente até falou sobre isso, né, japonês? A gente estava comentando sobre isso. Que pode fazer você enlouquecer. Porque até o conceito de enlouquecimento hoje, quem tem uma definição? Ninguém é mais louco nesse mundo. O Olavo falava muito disso, né? Com o avançar do nível de loucura da sociedade, muitas coisas vão passar a ser aceitas como normais, né? Então, muita gente que é louca vai ser considerada sã, os sãos vão ser considerados loucos. O número de sãos há de diminuir, então, né? Sim, assim,
hoje em dia, pra você, uma mulher que carrega um filho na coleira, ele é louco? Ô, Edu, tem uma Hum. pergunta pra te fazer, talvez o mais na frente alguém faria, mas eu vou me dar o luxo. Você, assim, qual o personagem? Pode ser protagonista, antagonista, qualquer posição que ele esteja numa série, filme. Um personagem que realmente dê uma medida de realidade, de sanidade, que poderia representar o esboço de sanidade. Qual o personagem que seria o nosso mascote, sabe? O mascote Isso, do canal. isso. Isso é uma coisa que teria que ver com muito cuidado. Escolher um é difícil, mas tem muitos, por incrível que pareça. Eu gosto muito dos personagens do Frank Capra. Os protagonistas do Frank Capra. Sim, o protagonista, por exemplo, da A Felicidade Não Se Compra. Porque ele perde todas as esperanças, mas continua fazendo o que é correto. Ele perde tudo, né? Ele começa a doar dinheiro pra um monte de gente que precisa. E a vida Me dele tá lembrei de uma. algo. Me lembrei de Diga. algo agora. E aí já tem a ver com outra coisa. Eu te mandei uma citação do professor Mário, onde ele assistiu uma série, né? Acho que só a primeira temporada de Fargos. Não sei se você Hum, olhou essa série. não, mas eu vou dar uma olhada. Pronto. Poderia ser assim, um contradicto aí ao True Detective. Pra ver, né? Quem sabe. Enfim. O que ele fala sobre a série? Eu realmente não me lembro, porque eu só te mandei e não li todo. Fargos. Deixa Tem certeza que é esse nome? eu verificar aqui. Uhum. Mas então, tem muitos bons personagens, pô. Mas particularmente eu gosto muito dos personagens do Frank Capra. Gosto muito também do personagem, o protagonista de Cinderella Man, que também é um personagem que não deixa de honrar os seus compromissos, né? Ele Uhum. pega aquela época dos Estados Unidos da Grande Depressão, e ele é um boxeador que está acostumado a perder, ele ganha dinheiro perdendo, né? Sim. E aí, com a Grande Depressão, ele é obrigado a trabalhar em fábricas. E toda a história ali é muito bela, né? A família quase passando fome. Foi uma época muito triste para os americanos, né? É Fargo, a série. Ele diz aqui que é uma agradável surpresa. Mas eu vou ficar devendo isso aí, né? No próximo episódio eu vou voltar com o nosso A gente poderia mascote fazer aí. a gente tem que fazer uma parte 2 aí, porque o cacique caiu. E de Não, vai fato tem a rolar. parte 2, né? O segundo tema aí. A gente vai fazer na parte 2 que vai ter o segundo tema. A gente vai falar sobre qual filme mesmo? Vou verificar aqui. Eu mandei Pera aí. pro japonês também aqui. The Mission, a A gente vai reconstrução falar lá. sobre a missão. Eu quero Uhum. trazer o Saquarema também, o Thiago Uhum. Saquarema, porque ele é o nosso amigo aí que tem bastante conhecimento sobre história do Brasil, professor de história, né? Sim. Ele tem muita The contribuição. Mission é aquilo que você tava falando lá, né, do descobrimento do Brasil. Dá uma medida de realidade, né, pra gente. Sem sombra de dúvidas, não tem nenhum filme que faça uma exposição melhor sobre as missões jesuítas no Brasil, né? Pois então. Sobre a influência do poder real Uhum. espanhol e português, né? Como eles fuderam com muita coisa Hum. também, ficaram contra os jesuítas. Assim, quem mais precisa assistir esse filme não vai assistir, né? Quem Claro. acha que os religiosos eram demônios, assim, é um filme, além de ser, até falei muito sobre isso, né, nos bastidores, é um filme sobre história com H e não história com E, ou seja, é fato, tá ali, não são ideias retiradas da cabeça do diretor, ele não tá romantizando nada, é um filme muito belo, é bonito, entra como recomendação aí, até vai ficar. Esse seria uma espécie de deformação do imaginário, e a missão seria a formação do imaginário, né? Porque além de ser uma espécie de documento histórico, uma documentação histórica, é um filme que tem músicas muito belas, e as imagens, né? A fotografia do filme é muito bela também. Fora as atuações, eu arrisco dizer que é a melhor atuação do Robert De Niro, e tem outros grandes atores lá. Tem mais dois atores que fazem jesuítas, que são grandes atores que estão numa boa atuação ali.
É muito bonito você ver como, depois que houve a conversão dos indígenas, como eles preservaram, é o que se passa no filme, né? O olhar, as práticas religiosas que já haviam ali entre os indígenas, eles respeitam muito as práticas religiosas que eles tinham. Veja, não estou dizendo que a prática religiosa deles era respeitável, né? Principalmente os sacrifícios. Mas o que eu tô dizendo é que é aquilo. O que era sagrado para eles, eles respeitavam. Não existia profanação, tá entendendo? Não existia profanação dos costumes religiosos deles. E quando eles se convertem, eles preservam isso. Tem a cena da missa, né? A forma que eles se debruçam em frente à Eucaristia. É uma coisa muito bonita de se ver, né? Você vê como os católicos assimilam a cultura local, né? A troca de conhecimentos entre os indígenas e os padres jesuítas ali, portugueses e espanhóis. É um filme que todo católico deveria ver, assim, e todo brasileiro, na verdade, todo brasileiro deveria assistir, né? Para você ser honesto com a história do seu país e parar de falar assim, vamos devolver o Brasil para os índios, ou os portugueses saquearam, como se Portugal fosse pobre antes de chegar no Brasil. Fora toda aquela simbologia, né? A história a Santa Cruz do Sul, os portugueses viram uma cruz no céu e toda a simbologia da chegada dos portugueses ao Brasil, né? Me fala a cena aí mais importante aí do True Detective pra você. A cena mais importante. Jordan Olha, fala que sempre que mata-se tarde demais. Então não vale a pena pensar no suicídio. Ainda bem que o Rush não se suicidou, né? Sim, como eu sou cristão, nesse sentido não dá pra ser carola aqui, não dá pra deixar de ser, né? Pra mim, como eu quero a salvação de todo mundo, eu sou do time. Eu queria que todas as almas merecessem ir para o céu. Pra mim, a parte mais importante é quando ele assume que ainda há coisas boas nesse mundo. De fato. Que pra mim todo o resto é ele caindo na filosofia, no discurso do inimigo. É ele flertando com o suicídio constantemente. É ele largando a humanidade. É Brincadeira de ele, criança, né? é ele se Criança distanciando de não. Deus. Ele se De distanciando de Deus. adolescente. Sim. Ele se distanciando de Deus cada vez mais. E de certa forma sentindo prazer nisso. Por mais que não se diga, o personagem frequentemente diz: olha, o mundo é podre, olha como esses homens são maus, essa crueldade que estão fazendo com as mulheres e com as crianças. Temos que prendê-los. Né? Os traficantes, as prostitutas, tudo isso é muito ruim. Uhum. Inclusive, ele recusa prostitutas, né? Ele parece ser um homem bom, mas perdido. Perdido na vida. Só que aquilo, é aquela história, né? Eu acho que o professor Mário já falou sobre isso. O sujeito tá chafurdando na lama e ele não faz nada pra sair. Parece que ele gosta daquela situação. Ele tá. É mais ou menos aquelas pessoas que estão em depressão, né? Que seria a tristeza constante, né? O estado crônico de tristeza. Que a pessoa gosta de falar das dores dele. Ele quer que as pessoas o escutem. Ele falando sobre as dores dele. É como o Olavo falava, né, que Deus não gosta que você fique remoendo seus pecados, né? Eu comi 20 prostitutas, eu sou filha da puta. Beleza, meu filho, você já confessou isso? Você tá no confessionário lá falando isso. Vai, não peque mais. Já foi, tá bom. O cristianismo é isso, pô. É você cair e se levantar, não é isso? Se confessa, levanta e anda, não é isso? No que vai te ajudar você ficar rememorando seus pecados? A chance de você voltar a cair neles é grande, né? Se um sujeito ficar lembrando das mulheres que ele comeu, o que ele vai sentir vontade de fazer? Por isso que você teve uma vida libertina. Por que Jesus Cristo manda vai pro deserto lá e purgar seus pecados?
Que provavelmente se você em sociedade sair pregando, falando assim, olha, eu era uma prostituta, eu me deitei com 100 homens, e outro era ruivo, e outro tinha uma bengala desse tamanho, que é o que as mulheres fazem hoje em Acho que dia, ela não vai é? receber mais um convite. E não é o que as mulheres falam hoje. Você vê, tem aquela mulher que entrevistou o pai do Monark, né? O 38, que era uma... Nem eu sabia que essa mulher estava viva, nem lembrava da existência dela. Que é uma ex-paniquete, que agora fala de finanças e que se diz cristã, mas não segue nenhuma denominação, como a maioria hoje, né? É cristão, mas não precisa de religião. Né? É igual o 38 fala isso, né? Onde tiver, ele fala bem da Igreja Católica, mas onde estiver reunido 2 ou 3, ele fica usando essa passagem, né? Para se justificar. É aquela história que o professor Mário fala, né? Ah, você não tem denominação, você não tem religião, então você deve gostar que as pessoas te definam, né? Já que você não se define, você gosta você sente o prazer em ver as pessoas te dando definições. Tu já viu esse pequeno texto dele? Já a gente conversou outro dia sobre ele. E aí a moça agora fala sobre finanças, né? Tá na sua redenção. Só que ela vira e mexe e fala pras pessoas: não, você sabe que eu fui paniquete, né? Você casaria com a paniquete? Não. Não, que a paniquete. Aí vai começar a rememorar, assim, como foi a vida dela de paniquete. E aí, tu não acha que ela começa a ter lembranças e sentir saudades da vida em pecado dela? Saudades da época que eu pecava. Claro que as pessoas não vão falar isso abertamente, porque a maioria tem uma espécie de pudor e também um pouco de falta de sinceridade também. Consigo mesmo. Então eu não posso revelar meu lado obscuro em público, né? Tudo bem. Eu também concordo com isso, né? Você não precisa revelar seus desejos obscuros. Mas não fale também em coisas que fazem você lembrar dos seus desejos obscuros. Mate eles, tem que matá-los, fazer você esquecer deles. O foco é esse. Né? Porque quando você se confessa, a ideia não é de que, de alguma forma, seus pecados foram apagados? Não é isso? Uhum. O olhar católico aí, ortodoxo, não é mais ou menos esse? Tanto que é por isso que você pode receber a Eucaristia, né? Se não fosse apagados, não faria sentido nenhum se confessar. Bastava você se arrepender. Não precisa lá, enfim. Agora, para essas pessoas, eu acho que até eles falam como se fosse um troféu, sabe? O estado deles, assim. Olha, e também chama muita atenção, né? Porque é um pouco de coitadismo. Não sei se vocês vão se lembrar daquele trecho das Confissões do Agostinho, Santo Agostinho, que ele diz que ele se lembra uma das primeiras vezes que ele pecou. Porque ele estava brincando numa árvore, Sim. e aí tinha um cacho de abelha ali, uma colmeia, e aí ele caiu da árvore assustado, porque bateu na colmeia, caiu, um monte de abelha cercando ele gritando, clamando por ajuda, e quando ele percebeu, ele estava cercado por vários adultos, as abelhas já tinham ido embora, ele nem tinha sido picado por abelha alguma, ele só estava chorando porque é uma criança assustada, mas ele permanecia chorando porque ele percebeu que as pessoas estavam dando atenção para ele enquanto ele chorava. E ele percebeu que já havia certa malícia nele quando criança. E aí eu acho que é um pouco disso também no Rust, sabe? Olha só como eu sou coitado, olha como eu sofro. Embora ele não falasse sobre a vida dele, mas o próprio comportamento dele é um cidadão. Ele não sorri. Eu não lembro de ter visto ele em nenhum dos episódios sorrindo. Ele não acha nada engraçado pra ele. A vida não tem brilho. É um mundo de trevas. É quase um inferno terrestre, né? Ele criou o próprio inferno dele ali. De fato. Eu não posso existir num mundo onde meu pai e minha filha não existem. É aquilo, é o apego a esse mundo. Por mais que ele odiasse esse mundo, Isso ele aí tinha foi apego a genial. ele. Isso aí foi uma sacada genial.
Olha só, eu odeio esse mundo, mas eu não posso sair dele. Uhum. E as coisas dele também, porque as pessoas, né, as coisas do mundo, na ótica cristã, é mais ou menos o olhar da Santa Mônica, né? Em Uhum. relação naquela oração da Santa Mônica, né? Que ela clama a Deus e fala: Deus, eu sei que o meu filho não é meu, ele é do mundo, né? No sentido que ela quer dizer que as pessoas são livres Sim. para fazer a vontade de Deus, né? Isso que Uhum. esquecem, a segunda parte do são livres, né? Você só é livre para fazer o bem. Agora, tem um ponto aí, a gente tá falando tudo isso aqui porque a gente já tem uma certa bagagem, né? Um cara médio que assiste isso daí não vai pensar nada disso. Não. Ele vai preferir ficar no Ficar campo naquilo ali, lá, pô. Aquilo ali vai servir de exemplo, é por isso que pra mim não meio tem que um, relevância nenhuma. meio que um gnosticismo, um Ele também nem niilismo. sabe isso. Às vezes ele nem sabe isso. Nem o gnosticismo, o brasileiro também, niilismo pra ele tanto faz, ele Você tanto queria falar fez. alguma coisa, japonês? Tu desmutou aí? Você queria fazer alguma observação? O mais triste é esse. É aquela história do professor José Monir Nasser, né? Que Deus o tenha. O estilo epidérmico do brasileiro, ficar na superficialidade. Ele vai ficar na superficialidade no sentido de do óbvio, ao que a série me mostra aqui, o que o autor escancarou, e tudo que for para além de uma coisa mais abstrata, ele vai pro campo mais das loucuras, ele vai viajar, literalmente que o ditado popular, né? Ele vai viajar na maionese. Uhum. Ele vai fazer o que o Rust fazia. Ele vai criar um monólogo na cabeça dele do que ele acha que é. Ele vai criar algumas ideias, esquemas mentais. Em algum momento ele vai entrar em algum fórum de internet, vai colocar aquilo e vai ficar em discussões vãs. Já vai chegar com uma conclusão, né? Ele vai discutir sozinho e vai chegar numa conclusão sozinho. E quando ele for para os fóruns, não vai ser uma discussão aberta, né? Vai ser eu tenho o meu ponto e eu vou jogar para o público, eu vou impor essa ideia e você que cale sua boca. Tudo que você falar tá errado. E nem meta religião no meio, viu? É claro. Você pode colocar Satanás, É, mas mas o ponto é esse, Deus você não Edu. fala dele não. A gente utiliza a inteligência como critério pra escolher, né? E às vezes o pessoal não utiliza, utiliza o arroba emocional, né? Sei lá. É, os O estados desejo mentais baseado em mais baixos, né? Isso. Isso aí. E Eu aí, acho, deu? eu Por acho hoje deu? que hoje é isso. Assim, algum comentário aí? Vocês acham que seja interessante aí? Alguma observação? Alguma indicação pro ouvinte aí? Fica a indicação do poema do Bruno Tolentino, né? Tá em qual livro? É Os Deuses de Hoje, de 95. Poema A Prece pelo Dia Seguinte. Então é isso, pessoal. É isso. Nos Nossa vemos consideração a fazer. numa, numa próxima oportunidade. Que Deus os abençoe e falou. Aqui, Deus. Deus